Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está no 5º episódio do programa com um candidato a deputado estadual pelo PSB de São Paulo. Ele é formado em Direito pela USP e ex-vendedor de geladinho, é assim que ele se coloca na descrição dele do Instagram. Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Jacareí, estou aqui com o Gabriel Belém. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigadão, Marcelo. Muito bom estar aqui. Meu primeiro podcast, hein? Primeiro podcast? Meu quinto, a gente não tá tão diferente assim. Legal, diferença. Queria começar falando com você sobre isso. Você coloca na sua descrição que você, além de ser formado em Direito, você é ex-vendedor de geladinho. Sim. Por que é tão importante isso na sua vida a ponto de você equiparar com a sua formação profissional? Tá, eu acho que é muito importante nesse recorte da eleição agora, porque a minha grande bandeira é a educação, né? Defendo que todo mundo tenha direito a uma educação de qualidade, algo que a gente não tem hoje em dia. E esse episódio do geladinho ele é legalzinho, ele é bacana. Pra quem não sabe, eu vendi geladinho pra juntar dinheiro, me mudar pra São Paulo e começar a estudar na faculdade, né? Eu tinha passado em Direito na USP, não tinha como mudar e precisava de um dinheiro. Ele é bonitinho, ele é legal, ele aparece na TV, as pessoas adoram, mas ele é uma história muito chata, né? Uma história muito ruim. É o grito de desespero de alguém que tava vendo a maior oportunidade que teve na vida fugir das mãos por não ter dinheiro, assim. Então, ele é importante porque ele sintetiza, eu acho que ele ilustra a realidade de muitas pessoas do Brasil hoje em dia, que veem grandes oportunidades ou simplesmente não têm oportunidades por não ter dinheiro. Às vezes, esse exemplo da USP até que é um exemplo bacana, né? Você passar na USP é legal e tal. Tem gente que não consegue passar por não conseguir estudar, não conseguir ter oportunidade de ter um tempo para estudar em casa, não ter suporte dos pais, não ter, enfim, estudos. E o que eu quero mudar é justamente isso. Eu quero que todo mundo tenha oportunidade, que ninguém mais precise vender geladinho nas ruas para estudar onde for, para fazer o que quiser, para trabalhar com o que quiser. Então, acho que é por isso que ele é importante. E é muito louco porque você pode pegar a história e meio que ir para um lado romantizado, né? De tipo, olha como ele... porque realmente é muito legal você ter feito isso e conseguido ir até São Paulo, mas não era para você ter que vender geladinho para ir para São Paulo, né? A faculdade pública, ela te deu a oportunidade de estudar de graça, mas você precisa ainda de muito... Alunos do Brasil inteiro precisam de muito suporte para estar numa cidade como São Paulo ou outras capitais, né? Falta ainda muito disso para as universidades públicas, né? Com certeza. A Sanfran ainda é um exemplo bom, né? Porque a gente tem a Casa do Estudante. A Casa do Estudante está longe de ser um exemplo de infraestrutura, da melhor moradia estudantil do mundo, mas é um local ainda que você não precisa pagar aluguel, que você não precisa pagar luz, não precisa pagar internet, que você tem ali o mínimo para continuar estudando. A Casa do Estudante, para quem não sabe, é a casa do Centro Acadêmico 11 de Agosto. É a casa onde alunos hipossuficientes, alunos pobres da São Francisco vão quando não tem de Você morar chegou em São a morar Paulo. lá? Eu morei lá há 3 anos. É? 3 anos. E como que foi essa sua infância, assim, em Jacareí, sua juventude lá? Como começou seu interesse por política? Aonde você estudou? Como que era, assim, a sua vida lá em Jacareí? Cara, era normal, assim. Jacareí é uma cidade do interior, né? Então a gente tem Quão grande é? Ela tem 220 mil habitantes e 170 mil eleitores, apesar de 105 mil votos normalmente, né? Que tem uma distânciazinha ali. É uma cidade grande, uma cidade de porte médio. Acho que maior do que a maioria das cidades do Brasil, né? As cidades costumam ser menores. Mas é uma cidade ainda do interior, uma cidade com uma vida bem provinciana. Então eu brincava na rua, eu jogava bola, empinava pipa, ficava o dia inteiro correndo pelo bairro. Foi meio que minha vida. Eu cresci num bairro lá da periferia chamado Jardim do Vale, que é um bairro bem periférico e bem carente, assim. Era mais antigamente, foi melhorando com o tempo, mas ainda é um bairro bastante carente. Então a minha vida foi a vida de um moleque que nasce na periferia e, enfim... Sua família tá lá ainda? Não, agora a gente mora no Parque Santo Antônio. Então também é periferia, mas já é um bairro um pouco melhor. Os meus pais talvez sejam os maiores exemplos que eu tenho na minha vida de batalhadores. Meus pais foram se formar no ensino médio só depois de adultos, né? Só depois que eu já tinha nascido. E minha mãe continuou estudando, se tornou técnica de enfermagem, meu pai também. Assim, eu sempre falo que eles já passaram por todas as necessidades possíveis, de todas as privações que você consegue imaginar, para que os filhos nunca tivessem que passar por nada disso. Então, seu pai trabalha com o quê? Meu pai é porteiro. Seu pai é porteiro e sua mãe técnica de enfermagem? Eles trabalham até hoje com isso? Sim, sim, até hoje. São porteiro e técnica de enfermagem. Eu falo bastante isso também. É importante, né? Tem aquela música do Djonga, o presente é importante, mas o passado é o mais relevante, né? Não é exatamente assim a letra, mas um pouco da nossa ancestralidade, de quem a gente foi, de quem... Enfim. E como seus pais olham pra você hoje, assim? Eu imagino que eles têm muito orgulho de você até onde você chegou. E como que eles olham pra você hoje entrando pra política? Qual que é a visão deles sobre isso? Com preocupação. É difícil, né? É difícil. Eles ficaram super felizes quando eu me formei, pensaram que eu ia me tornar advogado, e finalmente consegui ganhar um dinheirinho ali, ficar tranquilo, e aí eu
pego tudo que eu juntei até então e boto na política. Vamos fazer uma campanha, vamos tentar mudar as coisas. Mas eles me apoiam muito, assim. Eles acreditam nos projetos que eu faço. Eu sempre fui... animei em fazer projeto, né? Então, desde que eu sou moleque, com 16 anos, eu criei o coletivo Renova lá em Jacareí, que tem nada a ver com Renova BR. Não, Renova Brasil. Não, é só Renova o nome. Que a ideia era fazer ativismo social em Jacareí, ao mesmo tempo que a gente mobilizava de alguma forma politicamente a juventude. E começou como uma ideia bem bobinha mesmo. Vamos tentar mudar Jacareí, vamos pressionar os governantes para fazer o certo. E no final, assim, depois de 3 anos, a gente estava fazendo reuniões regulares na Câmara dos mesmo? Quantos anos assim. você tinha? Eu tinha 16 quando a gente criou o Renova. Que legal. Isso, quando você tinha 16 anos, era... Eu vi até uma entrevista que você deu já, falando um pouco que foi a época da ocupação das escolas ali também. Sim. Como que... Foi ali que o seu início na política, assim? Pode ser? Acho que foi um pouco antes disso. O Renova foi um pouco antes disso. Tá. Mas certamente entrar na política mesmo para valer entender a política e me ver como um ator político foi durante as movimentações dos secundaristas, né? Que foi quando teve esses protestos para impedir que tivesse a separação das escolas de ensino médio e ensino fundamental, né? Que, enfim, foi o maior movimento estudantil do mundo na época. É mesmo? Foi gigantesco, foi muito grande. Cidades do Brasil inteiro se mobilizaram, ocuparam escolas, enfim. Brasil, acho que o estado de São Paulo, na realidade. O estado de São Paulo inteiro ocuparam escolas e, apesar de eu não ter ocupado uma escola lá em Jacareí, eu tive muito perto do pessoal que ocupou em São José dos Campos, em Taubaté. Eu já me organizava politicamente na época, eu tive bastante presente, assim. Então, foi legal, porque tinha aulas, né? Os alunos se organizavam para dar aula, para falar de política. Foi muito legal. E em Jacareí, especificamente, em 2016, um pouco depois disso, teve um episódio da minha escola, porque eu estudava no 3º ano na ETEC Cônigo José Bento, que é a escola agrícola. E a escola agrícola é uma escola gigantesca, tem um terreno enorme de centenas de quilômetros, assim, é realmente muito grande, uma escola agrícola, né? Você precisa de espaço para ter fazenda, para ter animal. Eu não conhecia isso. É do Centro Paula Souza. Tá. Eu fiz até o 2º ano numa escola estadual, né, normal, do estado, e depois fui pra ETEC, que, enfim, é subordinada a uma outra secretaria, tem outro funcionamento. E eles iam vender parte dessa escola. Tá. Por ser muito grande, o estado queria, enfim, arrecadar dinheiro para custear outras coisas e tudo mais, ter alguma receita ali. Só que esse terreno era usado para vários cursos ali da comunidade, né? Existia uma FATEC do lado da ETEC, que usava, por exemplo, para estudar recursos hídricos, que lá passava cursos d'água. O pessoal de agronomia fazia georreferenciamento, enfim, tinha várias coisas que se aproveitava aquele terreno. E aí a comunidade escolar ficou revoltada. A gente ia perder algo muito importante academicamente, além de perder o único ponto verde que existia ali no centro da cidade, que é uma cidade já intensamente urbanizada, né? Já isso estava no 3º ano, é isso? Estava no 3º ano, E aí eu e uns amigos começamos a desmobilizar pra juntar a galera e falar, isso não tá certo. E aí a gente literalmente parou a cidade. É mesmo? A gente parou o centro da cidade. Acho que teve quase 1000 pessoas. E deu certo, assim? O que deu? Deu certo. Cancelaram a venda. Cancelaram? O Estado de São Paulo cancelou a venda. Eu cheguei aí na Lesp pra representar os alunos. Falei com o secretário de Educação. Foi legal. E deu certo. Cancelaram a venda. Que legal. A escola agrícola tá até lá hoje. Que bom. Parabéns. Obrigado. Sobre isso, assim, desse movimento das ocupações que você não ocupou, mas fez parte ali, o Alckmin era o governador de São Paulo na época, né? E ele era, tipo, o principal alvo ali das manifestações. Hoje o Alckmin é candidato a vice-presidente do PSB, do seu partido. Como que é pra você isso, assim? Tá agora meio que numa linha parecida com a dele, né? É muito louco, né? Eu conheci o Alckmin uns meses atrás. Ah, você conhece ele? Eu conheço. Eu tive uma reunião com ele, a gente ficou 1h30 ali conversando. É mesmo? E aí, ele é legal? Ele é muito legal, cara. Eu me surpreendi o quanto ele é resenha, assim. Ele é... Com gente boa, assim. Contador de história, troca uma ideia, humildão, para pra conversar, pega um cafezinho pra você te serve. Aí fala, muito legal essa história. É mesmo? O cara é gente boa mesmo. Mas é muito louco, assim. Durante as ocupações, ele era realmente nosso principal alvo. Mas tem algo que ele e o Lula estão falando bastante que eu acho que faz muito sentido, assim. Não é só uma frase de efeito, nem um bordão, alguma coisa assim. Acho que é real que em épocas como as nossas, a gente tem que se juntar aos divergentes para vencer os antagônicos, né? A gente não tá mais falando de esquerda contra direita ou o PSDB contra o PT. A gente tá falando de democracia contra o fascismo. Eu acho que essa eleição desse ano não vai só decidir quem vai ser nosso presidente, vai referendar a Constituição de 1988. A gente vai decidir se a gente vai continuar vivendo uma democracia ou se a gente vai começar a descambar pro autoritarismo. Isso pode parecer uma hipérbole, pode parecer um negócio maluco, mas a gente já viu acontecer em vários lugares aqui do mundo recentemente, né? O
Orbán não fez nada além disso. Ele dobrou ali o judiciário até um ponto em que ninguém mais conseguia segurar ele e o cara não sai mais do poder. Na Hungria, né? Na Hungria, isso. Não, eu tô de acordo, assim, com você. Eu acho que... Eu tenho muito medo, pra te falar bem a verdade. Assim, hoje saiu uma pesquisa da Modal, do Banco Modal. É uma pesquisa que eu até tava vendo que é bem fraca, assim, né? Bem tendenciosa. Mas que falava que o Bolsonaro tinha passado o Lula, tinha virado o Lula, né? E aí eu fiquei pessoalmente, mal, assim, sabe? E daqui a pouco vai sair Datafolha. Quem já tá vendo já sabe quanto que foi a Datafolha do dia 1 de setembro, né? Mas é muito louco como isso nunca tinha acontecido na minha vida de eu pessoalmente me sentir tão atingido, assim, sabe? De ter medo mesmo do que pode acontecer, sei lá, ano que vem, assim. Como que tá pra você essa expectativa pro ano que vem, assim? Como que, pra essas eleições, como que tá pessoalmente isso pra você? Eu tô em choque, né? A gente tá no quê? No dia 1º de setembro? 1º de Falta setembro. 6 dias pro fatídico 7 de setembro de 2022. Nossa, tem isso ainda, né? Então, eu tô em choque. Ontem eu tava numa conversa no Sindicato dos Papeleiros de Jacareí, na universidade. E a gente tava conversando com uma galera de esquerda, assim, galera lulista, até mais de esquerda que eu, defendendo ferrenhamente que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E aí eu tava ouvindo, eu parei assim, chegou a minha hora de falar, eu falei, gente, a gente não tá vivendo o mesmo mundo, assim. Vocês me desculpem, eu não devia estar fazendo análise política, porque candidato não faz análise política, eu tenho que falar coisas pra animar vocês, mas a gente não tá vivendo o mesmo mundo. O Lula, ele tá no mesmo patamar desde janeiro, assim. Ele cresceu 3, 4 pontos, ou diminuiu 3, 4 pontos, dependendo da pesquisa. E o Bolsonaro cresceu 10 pontos, 11 pontos. Assim, você pega uma amostra um pouquinho maior, você vê que a tendência de crescimento dele é muito mais intensa que o crescimento do Lula. E a galera já ganhou, né? Tá no clima de festa. Então, eu parafrasei o Mano Brown falando que não gosta do clima de festa. Acho que a gente tá numa situação muito ruim e acho que ela tende a ficar pior depois de 7 de setembro, porque todas as atenções do Brasil vão estar voltadas para esse cara. E dependendo do que ele fazer, a gente pode esperar que nas próximas semanas ele tenha um crescimento relativamente acentuado. Até porque agora tá caindo os benefícios, né? Porque ele é um verme e usa o aparato estatal e a pobreza do povo para ganhar eleitorado, né? Então, acho que não tem nada a ganhar, tô em choque. Indo um pouco mais pra sua história, você é um caso de sucesso da educação pública e um caso de sucesso da lei de cotas também. O que você acha que teve na sua trajetória para você ter chegado até onde você chegou? O que a educação pública, o que o Estado te deu? E assim, e também coisas suas, pessoais, assim, para você ter chegado até onde você chegou. Acho que foi uma série de fatores. A gente tem uma plataforma com 5 propostas, né? Agora já viraram 9, mas originalmente eram 5. E o maluco dessas propostas é que elas foram desenvolvidas por o meu grupo, né? Pela minha equipe. Não fui eu que inicialmente desenvolvi essas propostas, eu tinha já uma ideia, de um direcionamento do que eu queria, mas daí trouxe economista, trouxe analista político, trouxe cientista político para me dizer o que era viável, o que era possível, o que dava para fazer com o dinheiro que São Paulo tem. E a gente desenvolveu essas 5 propostas que, de uma forma maluca, dialogam muito com a minha história. Muito com a minha história. A nossa grande proposta hoje, a nossa maior proposta, mais importante, é a universalização do ensino infantil, que é a creche. Hoje a gente tem uma situação em que quase 100% das crianças de ensino fundamental estão na escola, quase 100% dos adolescentes de ensino médio estão na escola. A gente sabe que depois da pandemia isso deve ter diminuído, a gente ainda não teve o censo escolar, mas é próximo disso. Mas a gente só tem 49% das crianças do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, na creche. De quantos anos é isso? De 3 anos, a partir de 3 anos. Tá. De 3 a 5, se eu não me engano. Isso é muito problemático, né? É muito problemático, primeiro porque existem estudos quase consensuais que mostram que crianças que entram na escola com 3 anos têm um desempenho até 15%, 20% melhor no final do ensino médio. E é muito problemático porque, além desse impacto a médio prazo, existe um impacto muito grande a curto prazo. As mães das crianças que não têm onde ficar, não têm como colocar na creche, não voltam para o mercado de trabalho. E aí você tem um déficit de cidadania que você cria desigualdade de gênero. Uma mulher que não pode trabalhar é uma mulher que não tem dinheiro, que depende do marido, que depende do companheiro, que, enfim, não tem ali sua autonomia. Além de déficit de cidadania para as próprias crianças, né? Você sabe que se você tem países que têm hábitos de higiene melhores, que são ensinados desde criança, tem menos gastos com saúde a longo prazo. Se você não tem a criança na escola para desenvolver sociabilidade, para ser ensinada que ela tem que ter hábitos de higiene básica, essas crianças não vão aprender esses hábitos. E aí, no futuro, você vai ter maior gasto com saúde, essas crianças vão pegar mais doenças a curto prazo, enfim. É um puta problema. E na minha história, voltando pra minha história, eu fui para uma creche particular
em Jacareí, porque não tinha creche pública. Minha mãe era empregada doméstica nessa época, então ela gastava... Assim, eu não tenho ideia mais de quanto ela pagava, mas eu chuto que seja de 30% a 40% da renda dela, que ela ganhava sozinha, para me manter na creche para ir trabalhar, porque, enfim, onde eu ia ficar se não fosse na creche? E isso me deu uma vantagem em relação aos meus colegas, ao pessoal que estudou comigo, que entrou ali já direto no ensino fundamental e não foi preparado para ler, para escrever, para reconhecer padrões, para, enfim, sociabilidade. A minha irmã é pedagoga hoje em dia. Ah, é? Eu tenho 2 irmãos, os 2 já formados. Mais velhos? Mais velhos. Um 11 anos mais velho, outro 3 anos mais velho. Eu sou você é bem caçula, então. Sou a racinha do tacho, o acidente. É mesmo? Não, zero esperado. E ela comenta comigo que crianças que vêm para o ensino fundamental sem passar pelo ensino infantil tem um déficit gigantesco em relação às crianças que passaram pelo ensino infantil. Então, esse é o primeiro ponto da minha história, que já talvez tenha sido o início para uma história de sucesso. E ainda assim, ainda que você pense que você vai passar por todas as fases do ensino básico, né? O ensino básico é composto por ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ainda que você passe por todas as fases do ensino básico, no final, as crianças, os adolescentes, né, no ensino médio que saem com as qualidades, com as competências que se espera deles em matemática e linguagem, eles são 10% de todos que entram. Então, 90% saem sem. Você faz parte desses 10%. Eu acho que, de certa forma, eu sou uma exceção e isso não me causa alegria, assim. Isso não me causa orgulho, isso me causa muita tristeza, porque a política pública nos faz com exceção, né? Eu tô me colocando aqui à disposição como deputado estadual, como candidato a deputado estadual, porque eu acredito que a gente pode mudar o nosso país com políticas públicas. E não tem como a gente fazer política pública com esse índice, com 10% de sucesso. Isso é exceção. Isso a regra é falha. As escolas que você estudou eram boas? Eram melhores do que a média? Como que era isso? Do meu ensino... Enfim, eu fiz creche numa escola particular, que eu acredito que era boa. Sinceramente, não sei, ela não existe mais. Chamava Cantinho do Saber. Era uma creche de bairro, né? Não tenho certeza se era uma creche muito boa, mas, enfim, acho que era ok. Devia ser razoável. Mas a partir do jardim, né, ensino fundamental e ensino fundamental 1 e 2, eu estudei escolas horríveis, muito, muito, muito ruins. Escolas estaduais que eram, assim, exemplo do que pior podia existir numa escola estadual. A minha escola era tão ruim em Jacareí que quando começou o programa de novo ensino médio, que as escolas começaram a ter em tempo integral, ela foi a primeira a implementar a escola em tempo integral porque você precisava mudar os índices dela, você precisava melhorar aquela escola, senão ela ia fechar. Que isso. Porque não tinha como, assim. Eu presenciei tiroteio em porta de escola. É mesmo? Eu presenciei gente vendendo droga no banheiro, dentre outras coisas, assim, bizarras. Nunca tive um professor de matemática que ficou do começo ao fim do ano, que é talvez a coisa mais terrível que pode acontecer para uma criança que está aprendendo matemática. Muito, muito ruins. E a partir do ensino médio, quando se tornou a escola em tempo integral, melhorou, assim, exponencialmente. Melhorou muito. Não por qualidade de ensino, apesar de ter ótimos professores, não era o foco da escola preparar para o Enem. O foco de ensino que eu digo qualidade de ensino que eu digo é para preparar para o Enem, preparar para vestibular, que é esse foco que as escolas particulares têm. A gente lá não era preparado para vestibular, não tinha esse foco. Mas existia um foco em desenvolvimento da cidadania, enfim, de se entender como parte de uma comunidade. O lema da escola era protagonismo, né? Então, os alunos desenvolviam clubes, os alunos faziam parte, tinha um dia que era organizado só pelos alunos. E aí mudou muita coisa. Eu fui presidente do Grêmio dessa escola, fui presidente do primeiro Grêmio do Carlos Porto. O Grêmio era importante lá? Era grande, assim? Era, na medida do possível era. A gente fez bastante coisa legal, assim. A gente fez evento, a gente fez dia de batalha de balão d'água, colocou rádio no pátio, enfim. Foi legal. Então, um pouco você olha como que as políticas públicas podem ser efetivas na vida de indivíduos mesmo. Na sua história, você consegue um pouco ver como que ter mudado de escola, a escola ter melhorado um pouco, fez você ter as oportunidades que você teve na sua vida. É um pouco isso? Assim? Com certeza. Eu sou produto de políticas públicas bem-sucedidas e ainda sou exceção dessas políticas públicas, porque elas são bem-sucedidas, entre aspas, né? Porque elas ainda formam só 10% das pessoas com qualidades não, meu Deus, com competências básicas que se esperam. Mas é isso. Eu sempre tive desse lado do balcão, né? De quem recebe boas políticas públicas, de quem tem sorte. Não existe outra palavra para descrever minha história. Eu tive sorte de entrar numa creche, apesar de minha mãe não ter dinheiro. Eu tive sorte da minha escola, que era terrível, se tornar uma escola de ensino médio boa por conta da escola em tempo integral. Eu tive sorte de começar a vender geladinho, a história viralizar e o pessoal comprar, porque se não tivesse aparecido Como viralizou a história? Eu postei no Facebook. Ah, tá. E daí, você chegou na Globo? Cheguei. Eu tava vendo você com a Patrícia Poeta, com um alargadorzaço aqui. Eu fui no Rio de Janeiro,
Como que você chegou até a Patrícia Poeta? Eu fiz um post no Facebook, sei lá, nos 15 primeiros minutos tinha 1000 curtidas no post. Que isso. Só estourou, assim. E aí, depois de estourar, um dia eu tava vendendo, eu trombei uma produtora da Globo, ou da Globo Regional, né? Da Vanguarda, que é lá no Vale do Paraíba, é a Vanguarda. Trombei ela falou, sou produtora da Vanguarda, a gente viu sua história no Facebook, gostaria muito de entrevistar você, muito bonita a história, parabéns. E nesse dia ainda, ela tinha acabado de ver eu dando geladinho de graça pra uma criança, porque eu tava vendendo, vi a criança olhando geladinho com uma vontade, ofereci pra mãe, a mãe não tinha, eu falei, imagina, assim, nada extraordinário, só deu um geladinho de 50 pra criança. E aí ela viu, tirou uma foto, postou no Facebook dela, o post dela também viralizou. Entendi. Aí eu acho que deu uma força pra aparecer. Aí apareceu na Vanguarda, a história foi super bem, aí apareceu no Twitter do G1, aí depois fui pro Facebook do G1, e aí... E aí eles te chamaram pra Globo, te pagaram passagem, tudo? Falaram, vão lá. Inclusive tem uma história muito engraçada sobre isso. Que o dia que eu fui pra Globo foi o dia que eu ia fazer a matrícula na USP. Na Sanfran? Não, eu comecei eu ia fazer a matrícula na EASH. Tá. Porque eu passei, se não me engano, a matrícula da FUVEST foi antes da matrícula do SISU. Eu entrei na Sanfran pelo SISU, que é o Enem, né? E entrei na EASH pela FUVEST. Eu entrei também pela segunda opção do SISU, mas enfim, pela FUVEST. E aí, a matrícula era antes. Então eu fui lá na EASH, que fica na zona leste de São Paulo, fiz a matrícula e ia pra Congonhas, que é do outro lado da cidade, pra ir pro Rio de Janeiro da entrevista. Ia ser no mesmo dia da matrícula. Só que... por algum motivo maluco, eu encasquetei que eu queria uma camiseta da USP. Eu quero uma camiseta da USP. Na EASH só tem camisetas com o logo da EASH. Não tem da USP? Não tem da USP. Eu falei, eu quero da USP. E aí um menino virou pra mim e falou, não, mas tem na cidade universitária. Vai lá e compra uma. Eu falei, cidade universitária, vamos lá. Pertinho. Pertinho, um pulo. Tô de carro aqui com meu pai. Fomos até a cidade universitária que fica do outro lado de São Paulo. E no meio disso, a gente passou pela Faria Lima, se eu não me engano. Não sei se passa, mas a gente passou por uma avenida parecida pela Faria Lima, com a Faria Lima. Acho que foi a Faria Lima. E é o dia daquele engavetamento sinistro que tem foto, sabe? Que ficou um quadrado que tudo trava. A gente ficou horas parado lá. Perdeu o primeiro voo, só conseguiu ir pro Rio de Janeiro porque a Globo já paga um seguro para as pessoas idiotas que vão perder o voo pra comprar uma camiseta da USP. Então aí deu certo. Deu certo, fui pra lá. Mas você comprou a camiseta ou não? Você comprei. Tudo. Tem até hoje. E como que foi esse seu início na faculdade? Assim, você entrou lá, primeira turma de cotas na Sanfran, né? Não foi a primeira. Não foi a primeira? Não, foi, eu acho que a segunda. SISU começou em 2016. Ah, tá. Achei que tinha sido a primeira. É que tem duas formas de ingresso, né, por cotas na Sanfran. Tem o SISU, que a primeira turma foi em 2016, que é quando a USP abriu a oportunidade para algumas unidades terem o Enem como meio de ingresso, né? Antes era só a FUVEST, que é o vestibular da USP, começou a ter o Enem também. E as unidades decidiam se ia entrar ou não. Aí a medicina decidiu que podia, tal. A Sanfran ainda segurou um pouco, em 2016 permitiu. Entendi. E aí começou a entrar. Eu entrei na segunda geração de cotistas do Enem. E aí depois começou a ter cotas raciais na Sanfran. Eu acho que um ano depois do meu, que é a turma 91, né? Que eles falam que é a turma número 1, porque é a primeira turma com cotas raciais na FUVEST. Tá, isso. E, enfim. E aí veio um monte de gente, Então a sua não tinha cotas raciais, tinha cota de escola pública, é isso? É. Entendi. E como que foi esse início lá pra você? Como que era a Sanfran pra você? A faculdade, você conhecia a gente lá? Como que era? Quando eu soube que eu podia passar na Sanfran, eu entrei em contato com a Mariana Araújo, que inclusive, salve Mariana, saudade de você, que é uma menina sensacional, que eu vi no Facebook que era da Sanfran. Não sabia que, se eu não me engano, ela é cotista também. Pra Enem, eu chamei ela, descobri que ela era cotista, ela me explicou um monte de coisa, explicou o que eu faria, o que eu tinha que fazer. Fiz todas as coisas como ela explicou, consegui entrar, mas quando eu cheguei na Sanfran, eu era, um célebre desconhecido, assim. E eu ainda tava trabalhando numa fábrica de fechaduras no primeiro ano. De fechaduras? De fechaduras, Aruca Fechaduras. Não sei se eu posso falar o nome, mas enfim. Não sei se tem um patrocinador aqui. Não, pode falar. Por mim, pode falar. Uma fábrica chamada Aruca Fechaduras, que o dono me chamou... O dono não, o diretor de marketing me chamou pra trabalhar lá, porque ele viu o post no Facebook. Caramba. Do geladinho. Falou, vi que você tá... Enfim, vindo pra cá, se precisar de emprego, eu consigo pra você. Aí fui pra lá, que legal. Comecei a trabalhar lá. Você trabalhou como meio peão da fábrica, assim? Eu fiz o ciclo completo. Eu trabalhei a maior parte do tempo no administrativo, mas eles fazem você passar por tudo. Entendi. E você entrou no movimento estudantil logo ou demorou um pouco? Como que foi? Demorou. Eu entrei no segundo ano. Segundo ano? Em 2018. No primeiro ano eu tava na fábrica, né? Então,
Eu chegava cansado, morto, eu entrava às 7 horas da manhã na fábrica, saía às 6 para 6h30 na faculdade, assim. E era na Vila Formosa ainda. Então eu vinha voando de metrô. Dava 11 horas, eu tava morto, não queria fazer mais nada. Eu não vivia, assim, a faculdade. Não fiz nenhuma extensão no primeiro ano. Vila Formosa era a fábrica, você falou? É, a fábrica ficava na Vila Formosa. Quanto tempo demorava até São Fran? De 30 a 40 minutos, depende de como tava o metrô. Eu sempre chegava um pouquinho atrasado, assim, porque... E você morava? Eu morava no Tatuapé. Como a princípio eu ia pra EASH, Entendi. Você foi pra Zona Leste. É, Zona Leste. Entendi. Isso. Morei numa república de um pessoal que estudava na EASH, que inclusive é o pessoal mais maluco que eu já conheci. Acho que o pessoal né? O pessoal é bom de festa, bom de festa. E como que foi pra você o movimento estudantil? Eu tava falando com pessoas que te conhecem e tal, e falaram que pra você tinha uma dificuldade ali por você pensar muito diferente de pessoas que tinham origens parecidas com a sua ali na faculdade. Como que foi pra você o movimento estudantil com ideias diferentes, né? Talvez do que a maioria das pessoas que tinham vindo por cotas e tal pensavam, assim. Eu criei o coletivo que eu militei durante toda a minha faculdade em 2018. Eu e um grupo de 4 ou 5 amigos. A ideia do coletivo Construção era ser um coletivo não vinculado a nenhum partido. A gente odiava que chamassem a gente de apartidário, porque tinha gente de todos os partidos dentro do coletivo, mas a gente não queria ser juventude de um partido. Que na prática é o que acontece com todos os outros partidos da faculdade. A gente tem um partido do PT, a gente tem um partido do PSOL, ainda que não tenha vinculação oficial com as juventudes, são partidos que, enfim, ali seguem a linha do partido, são coletivos que seguem a linha do partido, fazem o que o partido pede, enfim, as diretrizes nacionais e tudo mais. E a gente queria um coletivo que construísse o movimento estudantil de dentro para fora da São Francisco. A gente sempre falou, a São Francisco teve um papel fundamental na história política do Brasil e ela pode ser muito mais importante se ela não depender do que mandar o sujeito X ou Y, que é secretário estadual de juventude do partido. E essa é a ideia do Construção. Então, ao longo da minha graduação, eu entrei em embate inúmeras vezes, como é natural no movimento estudantil. O pessoal briga no movimento estudantil. Inclusive, eu tive um chefe, Ivo Correia, abraço pro Ivo também, que era sócio do escritório, que uma vez me dando carona pra faculdade me disse: se tivesse uma coisa se eu pudesse mudar uma coisa da minha época de faculdade, eu mudaria a quantidade de brigas que eu tive no movimento estudantil. Porque ele foi secretário do 11 de agosto, então ele brigou muito. Você também concorda ou não? Eu concordo 100%. Briguei com gente que eu admiro pra caramba, assim. Fui do 2º ao 5º ano brigando com pessoas que eu acho incríveis, que, assim, tiro meu chapéu pra elas, porque a gente tava em posições diferentes ali do movimento estudantil. No final a gente defendia exatamente a mesma coisa, mas com cores de camiseta diferentes. Sim. Então, sem dúvida nenhuma mudaria, mas acho que fiz certo em defender as coisas que eu defendi, assim. Eu acreditava e ainda acredito que a Sanfran tem um papel muito importante no Brasil, e acho que esse papel é subutilizado porque ele poderia ser utilizado. A Carta aos Brasileiros que a gente teve recentemente é um bom exemplo disso, né? Os grandes organizadores da Carta aos Brasileiros, junto com a faculdade e também com alguma participação do centro acadêmico, foi a representação decente. Não sabia. Eles apareceram no Jornal Nacional, mas os calouros apareceram lá. Letícia, Cristóvão. E a organização de uma coisa assim mostra como a São Francisco pode fazer coisas incríveis sem depender de nenhum partido, apesar de, obviamente, a gente incentivar a participação partidária, saber que política no Brasil só se faz por um partido, eu ser filiado num partido, obviamente. Mas é um pouco disso, por isso que eu discordava tanto deles. Mas adoro todos eles, assim. E aí você fez lá a graduação e no final você chegou na faculdade como um desconhecido, não conhecia nada, tava vindo de Jacareí. E no final você foi eleito para fazer o discurso da formatura da Sanfran. Foi. O meu discurso foi horroroso, inclusive. Por quê? Eu tava muito nervoso. Eu não sou uma pessoa, assim, tímida. Eu falo bem em público, sou uma pessoa desenvolta. Mas ver o Salão Nobre lotado de gente lá na frente me deu um frio na barriga. Eu falei, nossa senhora. É difícil, né? Li super nervoso, mas saiu, assim, rolou. Discurso bonito. Escrito pela Rafaela Haddad, que é uma colega minha. A gente votou discurso e orador separado. Eu fui escolhido pra ser orador só. O discurso escolhido foi o dela. E um discurso lindo, eu li emocionadíssimo. Enfim, todo mundo bateu palma no final. Mas... Seus pais estavam lá? Estavam lá, ficaram super orgulhosos. Que legal. Feliz. Você se sentiu... O Salão Nobre, ele dá medo um pouco, assim, né? Nossa senhora, que isso. Pra você ter falado lá... Quantas pessoas cabem lá? Sei lá, umas 800 pessoas? Por aí, acho que umas 1000, sei lá. Muita gente, enorme.
Então, eu vi acho que no Instagram, ou em algum lugar que você postou, eu não vi o seu discurso, mas eu vi você falando lá alguma coisa, e eu falei, nossa, que legal, tipo, parabéns, assim, parabéns por ter feito o discurso, por estar lá, assim, acho uma conquista muito grande, e acho legal você ter chegado lá, fiquei feliz mesmo, assim, por você, então, parabéns. Que legal, obrigado, fico feliz também, foi muito legal, assim, foi... acho que quando a gente só percebe o valor das coisas quando elas passam, assim, né? A gente só consegue reconstruir as coisas depois que elas já acabaram. E a Sanfran foi uma experiência muito, muito louca pra mim. Porque no começo eu tinha muitos problemas com a Sanfran, né? Enfim, dado o contexto ali, eu tava trabalhando numa fábrica, não conseguia participar das coisas e via molecada gastando em um final de semana o que eu ganhava no mês inteiro, assim. Então, era um negócio muito conflitante na minha cabeça e que me causava muita rejeição a São Francisco. Então, eu comecei a faculdade desgostando muito dela, achando que era um lugar muito ruim, muito, sei lá, caricato até, sabe? Uma galera muito rica e umas panelinhas, várias escolas particulares de São Paulo se unindo pra formar umas panelinhas e ninguém conversava com quem era de fora. Eu me sentia meio excluído. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu só não conseguia, não tinha me adaptado ali naquele momento, não tinha... E quando isso aconteceu, a Sanfran foi ganhando outras cores, outras caras pra mim. Eu terminei adorando a Sanfran. E o discurso acho que foi pra fechar com chave de ouro, pra mostrar que essa faculdade pode ser muita coisa e que ela tem um dever histórico com todas as pessoas que não puderam pisar lá, apesar de terem financiado o curso de Direito de todo mundo que estuda lá. Já que você trouxe esse tema, eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, mas tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Do Salvador Lães, que ele fez uma pergunta que é a seguinte... Gente, Salvador. Nunca conheci pessoalmente, Não mas conhece Salvador? ele é famosíssimo na faculdade. Salvador faculdade, é né? absurdo, pô. Tem que conhecer. O Salvador é uma figura histórica ali. Todos o conhecem, mas eu nunca tive o prazer de conversar pessoalmente com ele. Ele sempre me ajuda aqui. Eu falo assim, faz umas perguntas aí. Ele sempre me ajuda. Salvador. Obrigado, Salva. Ele fez a seguinte pergunta. É tradição que alunos da São Francisco entrem para a política faz há alguns séculos já. No entanto, muita gente defende que o legado desses franciscanos é um dos causadores dos problemas do nosso país. Como que você vê isso? Como que você se vê nisso também? Alguém que está dentro de uma tradição ou alguém que vai tentar quebrar com essa tradição da São Francisco? Não, Deus me livre, eu quero quebrar essa tradição. Que é isso, rapaz. A gente teve... Basicamente, todos os presidentes da Sanfran foram da República do Café com Leite, que é basicamente quando a gente tinha uma democracia de fachada, e o Temer. Então... Verdade. O Temer nem tá ali na Arcadas, né? Não tá, não tá ainda não, mas deve entrar uma Você hora. acha que vai né? entrar? Acho que vai, porque é presidente, pô. Então, acho que, cara, não quero seguir essa tradição. Tem tradições muito boas da São Francisco que eu acho que valem a pena ser seguidas. Mas eu acho que a parte mais legal da São Francisco que eu vivi durante a minha graduação foi ver a desconstrução dessas tradições e a substituição por coisas novas e igualmente significativas. Porque eu acho que é importante a gente ter tradição. A São Francisco não é a considerada a melhor faculdade de Direito do Brasil porque ela tem uma puta estrutura. Você estudou lá, você sabe que a estrutura é linda, assim, é um prédio feito de mármore, mas que no terceiro andar tem goteira, assim. Mofo. A São Francisco é gigante porque ela tem uma tradição gigantesca, assim. Os nossos veteranos são algumas das pessoas mais importantes da República. Então, você ganha uma entrada, tem uma camaradagem ali, é quase uma maçonaria mesmo, assim. E, enfim, eu adoro meus veteranos, não tô falando mal de nenhum deles, assim, são pessoas incríveis. Mas a beleza que eu tô vendo agora é isso ser desconstruído. É uma faculdade que antes era só pra elite, que só algumas poucas pessoas entravam, se tornando uma faculdade para todo mundo. Eu não acho que a função única da faculdade pública, da universidade pública, seja promover ascensão social, seja favorecer mobilidade social. Não acho que essa é a... Não acha? Não acho. Acho que o objetivo da universidade pública é produzir conhecimento. Mas eu acho que existe uma peça fundamental aí que o conhecimento ele não pode ser completo se ele não for visto de vários pontos. Tá. É aquele negócio da fenomenologia. Agora eu vou começar a falar difícil. Que as coisas são diferentes do ponto que você enxerga. Se você enxerga de um ponto, você vê uma coisa. Se você enxerga de outro ponto, você vê outra coisa. É o estudo do observador. Não tem como a gente achar que a gente tem conhecimento científico acurado, confiável, se a gente não vê de todos os lados. A gente precisa ter todos os grupos brasileiros de todas as faixas de renda representados dentro da universidade pública. A gente precisa ter gente que veio da extrema pobreza e ter gente que veio dos mais ricos possíveis. Então, só para sintetizar isso, para ilustrar isso, eu sou completamente contra a ideia de
cobrar mensalidade na Isso universidade era um pública. tema que eu ia te perguntar. Não faz sentido, não faz sentido. Antes de tudo, porque eu falo que tem 3 degraus aí nessa história, né? Acho que você tava até numa reunião que eu falei sobre isso. O primeiro degrau é porque você cria aí uma porta de entrada para um problema gigantesco no futuro, que é quando que o que define quem vai ser cobrado, quem não vai? Qual que é a linha, né, que traz? O que é uma pessoa rica? Você ganha 5 salários mínimos? Você ganha 6 salários mínimos? E quando a gente começar a rebaixar isso? Não, agora se você ganha mais de 3 salários mínimos, você já é rico. Em dado momento, vai ter gente ali da classe média, pobre mesmo, que não vai conseguir entrar, ou porque não vai conseguir comprovar renda, porque isso é uma dificuldade gigantesca para quem vive na informalidade, né? A gente tem milhares de brasileiros, milhões de brasileiros vivendo na informalidade hoje. E vai ter gente que não é rica, que, enfim, não é miserável, mas não é rica, não conseguindo entrar na universidade pública. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, que eu acho que é também igualmente importante, é que você cria uma fuga de talentos gigantesca. A universidade pública tem que ser para produzir conhecimento. Se o Einstein estiver no Santa Cruz, o Einstein tem que estar na universidade pública para produzir conhecimento. Hoje, 90% do conhecimento brasileiro é produzido pela universidade pública. Como que você vai excluir um cara que tem um potencial gigantesco para descobrir a cura da AIDS porque ele veio de uma universidade de uma escola particular? Não faz sentido. E o terceiro degrau... Você acha que esse cara também tem que estar na universidade pública? O cara que tá vindo de escolas de elite, assim? Acho que sim. Acho que o caminho é universalizar, não é restringir. Todo mundo tem que ter acesso à universidade. Ninguém tem que ser barrado. Se você quer fazer uma universidade, você tem que poder entrar na universidade. E o terceiro degrau, que é o degrau, obviamente, mais importante, é que não faz sentido. Matematicamente não faz sentido. É soma, assim. Conta os números e vê se vai fazer sentido. O Varran, que é o ex-reitor da USP, fez a estimativa de quanto a USP, né, que é a universidade estadual mais importante de São Paulo, ganharia se cobrasse a mensalidade dos alunos considerados ricos. E é 8%. Pouco, né? É muito pouco. 8%, assim, você não paga nem o pessoal da USP. Não faz sentido. Você vai ter fuga de talentos, você vai criar um possível futuro problema para arrecadar 8% a mais. E abre uma brecha, né? Pra no futuro essa lei mude, a linha baixe, né? Sim. Não, e isso é muito louco, porque hipoteticamente é uma coisa, né? Quando você pensa hipoteticamente, pô, os alunos mais ricos pagarem, faz sentido e tal. Só que aí, quando você vai ver na prática a lei e as propostas de lei, como que isso vai funcionar, é muito importante você ver, tipo, os dados mesmo. Quanto que 8% da arrecadação não é nada. Tipo, vale a pena fazer isso para um negócio uma política tão grande para 8% de arrecadação, né? Ó, e eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Eu não costumo falar isso em público, mas acho que vale falar aqui. A política de subsídio da gasolina, enfim, dos combustíveis agora promovida pelo Bolsonaro, ela está sendo financiada pelo ICMS dos estados. ICMS é um imposto que todo mundo paga quando compra qualquer coisa. Você compra uma bala, você paga ICMS. Você compra um carro, você paga ICMS. O governo federal tá pegando ICMS dos estados. ICMS que é usado para custear educação, custear saúde, custear, enfim, qualidade de vida para as pessoas do estado de São Paulo, para subsidiar a gasolina. Legal, a gasolina tá muito cara. Alguém tem que subsidiar isso mesmo. Não tem como a gente ficar com a gasolina nesse patamar. O problema é que quando acabar a eleição e quando essa política de subsídio acabar, a gasolina vai voltar para o mesmo patamar que estava antes. Porque se você não tá pagando, não vai diminuir, não faz sentido. Em contrapartida, a gente vai ter uma perda de 2 bilhões de reais só para educação no estado de São Paulo. Então, olha o patamar das coisas quando você pensa em orçamento público. 2 bilhões de reais é quase metade do orçamento da USP inteira. Hoje a USP recebe 5,02 do ICMS paulista, que dá um pouco mais de 5 bilhões de reais. Tá. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, com a porcentagem varia, mas normalmente um pouco mais de 5 bilhões de reais. 2 bilhões de reais você consegue custear meia USP. Então, por que você vai cobrar o aluno considerado rico se você pode fazer uma política pública muito mais racional em relação aos combustíveis e não tirar 2 bilhões de reais da educação do estado de São Paulo? É muito louco isso. E é claramente eleitoreiro, né? Porque a gasolina tava no teto lá, tava, sei lá, R$7. E você tira da educação, é uma coisa que é mais a longo prazo. Pra USP ficar uma merda, não é agora que vai ficar, daqui a um tempo ainda, né? Então é mais fácil você tirar esse dinheiro agora, você ganha aí, você reduz em, sei lá, em 50 centavos, 70 centavos a gasolina, as pessoas ficam mais de boa, votam em você, e depois a educação pública que se lasque, né? É igual todas as outras coisas que ele tá fazendo, né? Aumento do Auxílio Brasil. Vamos aumentar o Auxílio Brasil para R$600. Todo mundo vai ganhar R$600 agora. A população vai ficar feliz pra caramba. E, obviamente, porque as pessoas não têm um mínimo para sobreviver. As pessoas estão... mais de 50% da população brasileira está vivendo em insegurança alimentar. Isso é bizarro. Não saber se vai almoçar e jantar no dia. É uma bizarrice. Aí você promete R$600 pra pessoa, a pessoa fala, esse cara é meu salvador, esse cara tá
garantindo que meus filhos vão comer, que minha esposa vai comer. Mas aí você vai ver, em janeiro do ano que vem já não tem mais, porque ele não colocou na lei de diretrizes orçamentárias. Na propaganda política dele agora, ele fala assim, o Auxílio Brasil vai ficar até o ano que vem, na medida que a responsabilidade fiscal permitir. Então ele já faz um negócio tipo... Porque já perguntaram pra ele no debate, né, sobre isso e tal. E ele já deixa assim, na medida que permitir. Aí depois é só falar, não tá permitindo, não tem, né? Não, e ele já mandou a lei de diretrizes orçamentárias no Brasil, e, enfim, qualquer país do mundo que tenha o modelo de democracia que a gente tem, o executivo manda uma proposta de orçamento pro legislativo votar, e esse vai ser o orçamento. O orçamento não é o que você vai ter, é o que você planeja ter, é o que você planeja gastar. E você tem que gastar dentro desse orçamento. Ele já mandou o orçamento sem o Auxílio Brasil. Tipo, como que ele vai pagar o que não tá no orçamento? Ele vai tirar dinheiro de onde? Não tem como, assim. Além dele ter sido contra isso, né? No começo da pandemia, ali no meio ali, ele era contra. E ele, com justificativo na responsabilidade fiscal e tal, ele falava que tinha que reduzir. Ele era contra os R$400, ele foi contra os R$600. E agora ele tá pegando todo o capital político que isso deu pra ele, falando, a gente sancionou, a gente... É bem... O Bolsonaro é um fenômeno que, às vezes, eu não consigo entender, assim. Eu tenho pessoas muito próximas de mim que são bolsonaristas. Então, eu rechaço muito esse pensamento que as pessoas são fascistas, que as pessoas são cruéis. Assim, eu tenho membros da minha família muito próximos, meu núcleo familiar duro ali, irmãos, pais, que são bolsonaristas. São pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que se preocupam com o próximo, que são generosas, que são bondosas, mas que viram muito decepcionadas, né, com o estado político. Eu acho que a grande massa bolsonarista não é conservadora, a grande massa bolsonarista não é direitista, a grande massa bolsonarista é antissistema. Tá todo mundo cansado com essa política brasileira que é sempre igual, que é sempre a mesma coisa. Sai um, vem outro, não muda nada, o povo sempre segue se ferrando. Tem uma frase do Galo de Lutas. O entregador? É, incrível. O meu TCC foi sobre capitalismo de plataforma, que é sobre, enfim, plataforma Uber, iFood, como isso funciona, né? Eu fiz em direito econômico, não fiz em direito trabalhista, eu queria entender como é o funcionamento dessas coisas. E a frase é genial, assim, acompanhei ele por causa disso. Uma frase dele abre o meu TCC e essa frase é genial. Hoje em dia o povo não é mais de esquerda ou de direita. Hoje o povo é o de cima ou de baixo. A luta dele é os de baixo contra os de cima. Assim, eu não tô falando que não existe direita e esquerda, não tô falando isso. É uma ferramenta muito útil para descrever posicionamentos políticos, para você dizer com qual valor você se importa mais, enfim. Mas eu acho que a população hoje não entende, não se importa tanto com isso. O cara consegue entender, eu sou pobre, eu sou ferrado para financiar gente rica. Gente rica que sempre vai ser rica, que passa a geração, o cara continua na política, ganha dinheiro aqui, passa dinheiro do pai, enfim, e nunca muda. E eu também não sou contra a gente rica, não. Não acho que a gente tem que criar uma guerra dos pobres contra os ricos, ou a gente destrói os ricos, ou a gente... Não acho isso. Acho que pode todo mundo viver de forma digna. O mínimo, assim. E para isso a gente precisa de boas políticas públicas baseadas em evidências e, enfim, conciliação, de certa forma. A gente precisa saber conversar. Tem uma frase dele também, do Galo de Lutas, que o Lula usou no debate. Ele estava falando sobre os entregadores e sobre fome no Brasil. E aí tem uma frase dele que é: o entregador entrega comida passando fome, não tem dinheiro para comprar a comida que ele tá vendendo e nem outra comida, não só a comida que ele tá entregando ali. É genial, né? Você já entregou comida com fome? Já teve com comida nas costas passando fome? Essa frase é muito pesada. Muito pesada. O Galo de Lutas Se você não conhece Galo de Lutas, por favor, procure. Galo de Lutas. Ele é um cara que é genial e que eu adoraria ver na política institucional, apesar dele dizer há anos que ele não vai entrar na política institucional, pelo menos nos próximos anos. Que é um cara muito inteligente, muito inteligente, com muita sabedoria de vida, assim, conhecimento de vida. Ele era entregador? Ele era entregador. Era entregador até poucos anos atrás, né? Ele deixou de ser entregador no momento que, eu acho que o Uber Eats bloqueou o app dele porque o pneu dele furou. Putz. E aí ele não tinha mais como ganhar dinheiro, ele gravou um vídeo falando, cara... Foi essa frase aí, né? Você já entregou. E aí viralizou, eu acho que foi o The Intercept que viralizou, e a galera, enfim. E aí ele começou a viralizar várias em sequência, porque o cara é um pensador, assim. Que louco, né? E é muito louco ver, imaginar que esse cara tava entregando comida, e aí se dá um pouco de voz pro cara, e ele estoura, né? E ele é um cara com conhecimento absurdo que não seria ouvido, sei lá, se não tivesse uma sorte absurda de ter sido viralizado ali, né? Então... Sim. E ele é um cara com muita bagagem também, né? Ele foi segurança do Fred Hampton Jr., que é filho de um dos maiores líderes do movimento negro americano da história, assim. Quando ele veio pra cá, o Fred Hampton Jr., ele fez a segurança do Fred Hampton Jr., que é um cara que sempre teve ali, um cara que lia muito, que consumia muito conhecimento e, enfim...
Acho que era só um cara que não tinha voz mesmo. Quando deram voz, viram que... Isso é uma coisa louca, né? Quantos Einsteins a gente perde na quebrada por falta de oportunidade. É por isso que a gente tem que deixar de ser exceção e virar regra. E aí tem a frase do Ciro Gomes que ele falou ontem, você viu? Que ele tava numa... Ele tava num, sei lá, em algum evento com pessoas ricas, e aí o cara vai parabenizar ele pela aula que ele deu, e aí ele fala assim, aqui é fácil, alguma coisa assim, aqui é fácil, quero ver explicar isso na favela, ver se as pessoas entendem, uma coisa assim. E aí muita gente trocando falou assim, gente, na favela tem muita gente que entende muito mais ainda. Acho que o que falta pra você, Ciro Gomes, é justamente ir pra favela ver o que as pessoas de lá entendem, né? Sai da sua bolha, né? Indo pra política institucional mesmo, vamos falar um pouquinho da sua candidatura? Vamos. Opa, o que eu mais gosto de falar. Como que tá sendo a sua campanha? Tipo, o que tá de legal nisso? O que é difícil nisso? Assim, quais são os desafios que você tá descobrindo agora? Como que tá sendo isso, assim, pra você? O mais legal pra mim tá sendo conhecer as pessoas. Eu tô fazendo uma campanha muito indo na rua, né? A gente panfleta na rua, entrega o panfleto, conversa, conta uma história, troca uma ideia com a pessoa, as pessoas gostam, não gostam, dão feedback, falam que tem que melhorar isso, tem que piorar aquilo. E eu tô ouvindo tantas coisas que eu não imaginava que eu ouvi, que assim, é sensacional. Eu tô conhecendo bairros que eu nunca tinha visitado lá em Jacareí, pelo feedback da galera falando, pode crer, tal pessoa já me falou desse problema, outra pessoa me falou desse problema, a gente tem que resolver isso aqui, hein? Com isso aqui a gente consegue resolver isso aqui, vamos fazer isso aqui. E aí eu ouço isso uns 3 dias, no 4º dia eu já penso em alguma coisa, mando pra minha galera que faz as propostas, eles inventam ali, criam um programa, um mecanismo de como a gente vai fazer aquilo dar certo, e no 4º dia eu proponho isso pra pessoa. Eu falo, e se a gente fizesse tal coisa? A pessoa fala, nossa, é verdade. Que louco. E aí a gente começa... É um pouco disso que a gente estava conversando, né? Tem muito conhecimento na favela, na periferia. Tem muito conhecimento de vida mesmo. As pessoas não são... Eu acho que é um erro muito grande que a academia tem, e talvez isso explique tanto terraplanista hoje em dia, que é achar que só quem tá na academia é inteligente. O resto de quem não tá na academia é burro, não consegue entender. Isso é idiotice, assim, um elitismo tosco, a cara da elite tosca brasileira, sabe? E acho que tem sido muito legal. E o que é difícil, assim? Quais são os maiores desafios? Dinheiro. Dinheiro, né? Sem dúvida, dinheiro. Eu vi que você mostrou sua declaração de bens, R$296, né? Eu sou o candidato mais pobre que eu encontrei até agora. Tem R$236 declarados. É muito difícil, né? Assim, a gente vive numa democracia, teoricamente. A ideia da democracia não é só você votar a cada 4 anos, é você participar ativamente da política do seu país. Você vai eleger ali representantes, porque, enfim, não tem como a gente fazer uma votação com 200 milhões de brasileiros todos os dias, cada quinta-feira, mas, além disso, além de eleger representantes, você tem que ter uma vida política ativa, você tem que participar da tomada de decisões, enfim, existem centenas de mecanismos que garantem isso. Quando você entra um pouco no juridiquês, você fala, as agências reguladoras têm a tomada de subsídio, tem a consulta popular, tem não sei o quê. A ideia é que a população participe da democracia. Mas aí você chega na participação política mais importante possível, que é você colocar seu nome à disposição para ser um representante, para você ir lá representar, se tornar um deputado, uma deputada, e você tem imensas barreiras, assim, que são assustadoras, coisas que eu não consegui imaginar que existiriam. Então, por exemplo, para eu ser candidato a deputado estadual, eu preciso de um advogado, ele tem que assinar minhas coisas, eu preciso de uma contadora, e eu preciso de uma administradora financeira. Eu nem sabia o que era uma administradora financeira até eu me candidatar. Como que você vai conseguir um advogado, uma contadora e uma administradora financeira se você não tem dinheiro? Você tem R$296 na sua conta. Você pode ser o seu próprio advogado? Não fecha. Não posso. Não posso. Normalmente os partidos dão tanto advogado como a contadora. No meu caso, eu tive a sorte de ter amigos que vamos ajudar aí, vamos dar um jeito, tem que cobrar alguma coisa aqui, mas a gente faz um valorzinho mais acessível, não sei o quê. Eu tive essa sorte de ter contatos, mas isso é uma barreira gigantesca. Como a gente vive numa democracia, se para conseguir eu me candidatar, eu preciso dessas 3 coisas que vão custar, sei lá, uns 15 mil reais, uns 10 mil reais. É uma barreira de renda quase, né? Sim. Só quem tem mais de 10 mil reais vai conseguir se candidatar. No mínimo, né? Isso pra começar, né? Pra começar. Isso nem é pra fazer a campanha, isso é só pra você assinar ali a sua prestação de contas no final dela. Aí depois você precisa de uma equipe. Você não vai fazer, assim, você não vai vencer uma candidatura de deputado estadual se você não tiver um coordenador, se você não tiver um assessor, se você não tiver um cara que fica na câmara, se você não tiver um cara que vai pra rua com você, se você não tiver um cara que entra em contato com o pessoal, se você não tiver um cara que faz tal coisa, outro cara faz tal coisa, outro cara faz tal coisa. Então você tem que montar uma equipe gigantesca, você tem que montar quase uma empresa, sem um centavo no bolso. Assim, a minha sorte gigantesca é que eu encontrei companheiros de luta incríveis.
Eu tenho muito voluntário na minha campanha é quase toda orgânica, e a parte que é paga graças à ajuda de companheiros de luta também. Entendi. De dobradas federais que chegam e falam, não, vou bancar sua campanha porque eu acredito O no que você tá Augusto, falando. né? Augusto de Arruda Botelho é um deles, com certeza. Ele é uma das minhas maiores dobradas hoje, né? Augusto de Arruda Botelho é um cara incrível, incrível, que eu admirava muito assistindo na CNN, quebrando o Caio Coppola. E agora eu admiro muito mais quando a gente tá no caminho pra uma agenda e ele vai fazendo piada o caminho inteiro no carro. Assim, eu falo, caraca, olha esse cara. Um cara... Gente boa, que abraçou... Te abraçou de um certo modo, né? Tipo, confiou em você, te deu um apoio ali. Ele tá doando pra sua campanha também, é isso? Tá doando pra minha campanha. Até esse momento, a minha campanha está sendo bancada por Augusto de Arruda Botelho. Então, e sobre o financiamento do partido? Porque eu tava vendo que o PSB tava com um problema de financiamento. O próprio candidato Marcos Uchoa, que era repórter da Globo, né? Ele desistiu da candidatura dele por falta de verba do partido. Como que tá sendo isso, assim? Tá com problema mesmo no PSB com isso? Como que tá sendo pra você isso? Você vai receber? Como que tá? Eu espero que eu receba. Ainda não recebi, ainda não chegou. Mas acho que, enfim, não sei a causa do atraso no repasse, né? Pelo que eu sei, eles já receberam. Os federais, os candidatos que já estão eleitos já receberam. Mas eu imagino que vai existir alguma explicação aí. Eu ganhei bastante... Eu desenvolvi uma fé bem grande no PSB nesses últimos meses. O PSB tem sido um partido que me acolheu muito bem, que foi muito generoso comigo. Eu conheci o Alckmin, assim. Uhum. Eu acabei de me formar e fui trocar uma ideia com o Alckmin. O cara é candidato a vice-presidente da República. Então, eles foram muito receptivos comigo e eu acho que vai ter um sentido, vai ter uma explicação aí. Pode ter sido um erro, um problema, dificuldade de distribuição, briga ali entre os candidatos maiores, não sei. Realmente não sei. Mas tá difícil, ainda não recebi um centavo do partido. Estamos contando aí só com amigos. Vamos lá. 2022, você tá eleito. Qual que são as principais pautas que você vai defender lá? E o que você acha que você consegue mesmo como deputado estadual? Até onde você consegue ir para colocar em prática as suas propostas, assim? Eu comentei contigo que eu tenho uma equipe que desenvolve minhas propostas, né? As minhas propostas são desenvolvidas por um time sensacional das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então a gente tem o André Heller ali encabeçando. O André Heller é um analista político genial, seu amigo Conheço. também. A gente tem o Felipe Germanos, que só tá fazendo ciências políticas em Georgetown, nos Estados Unidos. A gente tem o William Hadayk, que faz economia na GV e agora tá lá em Harvard fazendo um intercâmbiozinho ali, uma pesquisinha aqui. Eles me ajudaram a desenvolver essa plataforma que tem 5 propostas, todas sobre educação, que levam em conta orçamento do Estado de São Paulo, então viabilidade econômica, possibilidade política, então viabilidade política, e o impacto na vida das pessoas. Essas 5 propostas, se eu for eleito, eu quero que as 5 sejam implementadas no meu primeiro mandato. Assim, sabendo de todas as dificuldades, eu acho que é possível. A primeira delas eu já comentei contigo, universalização do ensino infantil. Acho que essa é a mais importante de todas. Acho que o Brasil, nos últimos anos, de 2008 a 2016, se eu não me engano, aumentou o investimento em educação em 388%. Aumentou em 388%, então quase quadruplicou o orçamento de educação. Ainda assim, a gente não aumenta a produtividade brasileira, que é quando um brasileiro consegue produzir, em nenhum ponto faz 30 anos. Nossa. Um brasileiro hoje produz em 1 hora o que um americano produz em 15 minutos. Isso talvez seja a peça-chave do subdesenvolvimento brasileiro. A gente precisa melhorar isso. E a gente investiu tanto nos últimos anos, por que não está melhorando? A maior parte desse investimento foi para ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Pouquíssimo foi para o ensino infantil. E o ensino infantil é a fase mais importante da vida de qualquer pessoa. É o desenvolvimento do ser humano. É quando você vai aprender as coisas mais básicas possíveis, que você vai aprender a aprender. Não ter 51% das crianças de 3 anos do estado de São Paulo fora de uma creche é um atentado contra o futuro. É um atentado que vai durar 70 anos, porque essas crianças vão viver, em média, mais 70 anos. Então, a gente precisa investir forte em ensino infantil. A gente planejou um programa de transferência de renda do estado de São Paulo, para os municípios do estado de São Paulo. Os municípios, grande parte deles, não tem dinheiro para construir uma creche, e quando constrói a creche tem um pedagogo na cidade inteira, são municípios pequenos. Então você precisa do dinheiro do estado para construir isso, e além do dinheiro você precisa atrelar parâmetros de qualidade a isso. O dinheiro vai para o município, contanto que as creches tenham X, Y, Z, que estejam em tal lugar, para que a mãe que vai trabalhar do outro lado da cidade não tenha que dar 2 voltas na cidade para conseguir deixar a criança. E precisam atender essas coisas. Se eles atenderem essas coisas, o Estado continua passando dinheiro para pagar os professores. Aí você consegue estabelecer parâmetros de qualidade, você consegue fazer com que
as escolas sejam boas, as creches sejam boas como elas têm que ser, e dar o dinheiro para os municípios criarem, pagarem os professores. Tá. Essa é a nossa grande proposta, é algo que eu vou defender com unhas e dentes, caso seja eleito. Assim. Que legal. Podem confiar. E sua base de votos ali tá mais em Jacareí, no Vale do Ribeira? Até... Paraíba. Vale Paraíba. É ali que seu pessoal tá mais forte, assim, é isso? Eu tô focando 90% da minha atenção no Vale do Paraíba ali. É onde eu cresci, é onde eu nasci, é onde meus amigos estão, é onde a comunidade me ajudou, né? Eu fui para São Paulo só porque todo mundo do centro de Jacareí decidiu comprar um geladinho comigo. Senão eu não teria conseguido. O pessoal te conhece na cidade, assim? Conhece, sou o menino do geladinho lá. Você é famoso? Sou famosinho. Então qual que é seu número? Fala seu número aí pra pessoas. 40120, dia 2 de outubro, 40120 na urna, confirme, rapaziada. Vai valer a pena. Por que 40120? Como você escolheu isso? 40 do partido, 12 do DDD do Vale do Paraíba e 0 pra não esquecer. É isso, perfeito. Vamos para umas perguntas finais, perguntinhas rápidas, tem pergunta de pessoas que mandaram e perguntas minhas também misturadas aqui. Vamos lá. A Catarina Sula perguntou, quais são suas maiores aspirações dentro da política? Até onde você quer chegar? Não sei, quero ser eleito deputado estadual primeiro, depois a gente pensa no próximo passo. Depois pensa. A gente tem que viver hoje, né? Quem vive muito no futuro acaba esquecendo do presente. Perfeito. Lígia Helena, quais são suas expectativas para esse início de mandato, caso seja eleito? Como que você pensa em chegar ali na Assembleia Legislativa? Como que vai ser isso, assim, para você? Eu quero conhecer primeiro, né? Não adianta a gente achar que vai chegar mudando todas as coisas quando eu não sei onde fica o banheiro da Assembleia Legislativa. Eu preciso chegar, conhecer onde fica o banheiro, saber onde é a minha mesa, conhecer as pessoas, conversar com todo mundo, conversar com o meu líder, que eu espero que seja o Caio França, lá em 2023. E aí depois a gente começa a endereçar e lutar com unhas e dentes pelos caminhos que a gente vê ali para concretizar nossas propostas. Perfeito. A pergunta do Salvador já foi. E ela perguntou das aspirações. Eu quero saber quais são suas maiores inspirações dentro da política. Quem que você admira? Quem que você olha com um olhar bom, assim, que te fez se inspirar mesmo para estar onde você está agora? Caraca, essa é difícil. É difícil porque eu gosto de muita gente, assim. Eu fui construído, acho que, por muitas figuras. Acho que uma delas é o Galo de Lutas, que eu já falei aqui. É um cara que tem brilho no olho. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para um político. Brilho no olho. Você olhar para a pessoa e falar, ele realmente acredita no que ele está falando. E eu espero que todas as coisas que eu fale durante toda a minha vida política sejam com brilho no olho. Então, sem dúvida, Galo de Lutas. Eu gosto muito do Boulos, aqui em São Paulo. Acho que é uma figura incrível. Representa uma renovação da esquerda que eu, pelo menos, não vi em nenhuma outra pessoa recentemente. Um cara que é popular ao mesmo tempo que é técnico, que é muito difícil. Eu gosto muito do Lula, né? Não tem como ser diferente. Primeiro metalúrgico presidente da República do nosso país. É um cara incrível. E, cara, recentemente eu estou aprendendo a gostar muito do Alckmin. Caramba, tá vendo o mundo dá volta? Que loucura. O Alckmin, cara, é um cara que teve muitos erros, assim. Assim como o Lula teve muitos erros. Todo mundo é cheio de luz e sombra. Todo mundo é pura contradição. As políticas de educação do Alckmin não me agradaram quando eu estava no ensino médio. As políticas de encarceramento do Alckmin não me agradaram nada. Mas assim como a política antidroga do Lula em 2006 não me agradou. Assim como a política, enfim, do Haddad de tal coisa não me agradou, a política de não sei quem não me agradou. As pessoas erram, mas ele também tem muitos acertos, né? Ele foi o governador com mais tempo de mandato no estado de São Paulo, e isso não acontece à toa. Tem que ter um motivo. E São Paulo nunca parou de crescer, né? Desde que ele entrou. Então, ele é um cara um pouquinho menos visceral, como os outros que eu falei, mas é um cara que também tem um grande valor, assim. É um cara que conhece São Paulo com a palma da mão, que já foi em todos os municípios, que conhece o nome da Dona Cida de Cachoeira Paulista e conhece o nome do prefeito de São Paulo, assim, um cara que, enfim. Tá ótimo. Agora umas perguntinhas minhas também. Se você pudesse ter um papo com o Belém, que tava vendendo geladinho lá com 17 anos, o que você falaria pra ele hoje, assim, de conselhos, assim? Acredite no processo. As coisas podem parecer muito difíceis, mas a parte mais difícil é continuar. Vai ficando mais fácil com o tempo. E se você pudesse conversar com o Belém daqui 10 anos, um Belém do futuro, o que você perguntaria pra ele? Quanto dinheiro você tem na conta bancária? Espero que não R$296, hein? Tá. Eu ouvi uma entrevista sua que você disse que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, né? Uma famosa frase. Uma paráfrase, na real, né? É isso. Você se considera revolucionário? Tem uma frase também, tem uma outra frase aqui. A moderação é muito boa, mas só com moderação.
Acho que em muitos momentos eu sou e quero ser revolucionário. Acho que não ser revolucionário é aceitar que as estruturas estão postas e que elas nunca vão poder ser alteradas. E tem muita coisa que tem que ser alterada de cabo a rabo no Brasil. Mas também tem muita coisa que você tem que ter moderação, assim. Eu tenho uma família, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho mãe, eu tenho pai. Não quero viver numa revolução. Não quero que eles percam a casa deles. Não quero que eles tenham que ver uma guerra civil, né, do tipo. Acho que a gente tem que ir pelo meio termo, conciliação. Todo mundo pode ficar bem se todo mundo aprender a dar um pouquinho de si. Quem seria um presidente ideal pra você? Se pudesse escolher, você tem o poder de decisão. Nossa. Quem seria o presidente ideal? Uau. Dr. Drauzio Varela. Não, brincadeira. Não sei. Cara, difícil. Mas quais as características, pelo menos? Então não precisa dar um nome. Quais as características? Acho que tem que ser um cara que sabe dialogar. Acho que isso é muito importante. Política é a arte de encontrar consensos. Então, se você coloca um cara que é indialogável, você vai fadar ele ao fracasso ou insucesso. Precisa ser um cara que seja ali munido de princípios muito sólidos, porque política sem princípio não vale nada, absolutamente nada. Ao mesmo tempo que tem que ser um cara pragmático, porque política só com princípio também vale muito pouco. Você precisa de princípio e pragmatismo ali aliados. E um cara que tenha como norte a melhoria de vida do povo mais pobre, que hoje enfim, a gente tem 55% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, né? Então, é o bem comum. Tem algum nome? Pensa em algum nome? Sei lá. Bom. Não consigo pensar em ninguém. Assim, tem pessoas que eu adoraria ver lá. Adoraria ver, agora, a curto prazo, Lula. Adoraria ver o Dr. Drauzio Varela. Adoraria ver, sei lá, o Mano Brown. Mas não sei se o Dr. Drauzio Varela tem o estofo técnico para ser presidente da República, assim como o Mano Brown tem. Enfim, não sei. Tá bom. E suas ambições pessoais mesmo, assim? O que você quer pra sua vida? Mas maiores, assim. Tá, eu quero ser eleito deputado estadual em 2022. Quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, quero aprender. Acho que eu sei muito pouco ainda e eu gosto de aprender. Acho que uma das coisas mais incríveis que eu tenho visto aí é o quanto a gente tem pra conhecer coisas novas. Quero constituir uma família, quero ser pai, que, enfim, não sei se é muito comum hoje em dia, quero ter filhos, quero dar orgulho pros meus pais. E é isso. Acho que são meus objetivos macro agora. Gabriel, muito obrigado por ter participado. Adorei nossa conversa, foi muito legal, foi muito bom ter te conhecido e é muito fácil conversar com você, foi ótimo, assim. Pô, que ótimo, fico feliz. Obrigado mesmo, foi muito bom. E boa sorte na campanha. Tomara que dê tudo certo, tomara que o dinheiro entre, tomara que seja mais fácil. Qual é o número? 40120. 40120. Obrigado, viu? Obrigado por ter topado. Muito obrigado, Marcelo, já pelo convite. E se inscrevam no canal. É a primeira vez que eu peço isso, que eu sempre esqueço. Se inscreve aí, galera. Se inscreve no canal Backstage Podcast e dê um like no vídeo, que me ajuda muito. Gente, obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcelo.